Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin. Sayyidu walin wal akhirin meded ya Rasulullah, meded ya Sadat Ashabi Rasulillah, meded ya Mashaykhina. Dastur Maulana Sheikh Abdullah Faiz al-Dagestani, Sheikh Nazim al-Haqqani, Dastur Aulia Sultan, Sheikh Mehmet Adil Meded, Tarikat Nasurba, Al Khairun Fil Jamia. Eu gostaria de falar sobre os irmãos, sobre alguns hadiths do profeta Muhammad. Então, o profeta Muhammad ha dito que ninguém sente raiva a não ser que se acerque da borda do inferno. Quer dizer, aquela pessoa que sente raiva, ela está próxima da borda do inferno. Aquela pessoa que está tomada pelo ódio, pela ira, pela vingança. E Abu Huraira também relatou que um homem disse uma vez: ó mensageiro de Alá, dá-me uma ação que não deveria cometer, assim que seja uma pequena. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: não estejas irado. Outra vez os sahabas, né, a paz seja com ele, perguntaram ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se o homem mais poderoso era aquele que vencia, né, os seus inimigos em batalha, ou aquele que não poderia ser vencido por ninguém. E o nosso santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: não, meus sahabas, o homem mais poderoso é aquele que controla a sua ira. Então, gostaria de falar hoje para os irmãos que o controle da nossa ira, né, as pessoas o desenvolvimento da paciência, da tolerância com as pessoas, são dois parâmetros para você avaliar se você está avançando, progredindo no seu caminho espiritual, tá? No seu caminho dentro do Islã, da ciência do Tasawwuf, porque a gente sabe que as pessoas do mundo, elas se irritam por qualquer coisinha e elas não têm mais paciência nenhuma, não têm mais tolerância. Então, nós devemos ser duros conosco mesmo, né? Pararmos só enxergar os defeitos dos outros, ver também o bem que os outros fazem, por mínimo que seja, enxergar que ali também está uma criatura criada por Alá, ainda que ela esteja equivocada, ainda que ela esteja nas trevas, ainda que ela esteja dominada pelo seu falso ego, entender que devemos ter misericórdia dessa pessoa que está perdida, né? Se nós estamos saindo das trevas com tanto esforço para a luz, então nós devemos entender que dirá então daquelas pessoas que nem sabem que existe o caminho, ou que não buscam, ou que não se esforçam, ou que não fazem nada para buscar esse caminho, nossos parentes, né, nossos amigos, clientes, chefe, etc. Entender também que essas pessoas estão nas trevas, que elas fazem isso porque às vezes elas se incomodaram com a esposa em casa, se incomodaram com algum outro colega seu, coisa, e às vezes largam em cima de você. Não vê isso como algo assim, levar para o lado pessoal, como você costuma enxergar com seu ego. A gente tem que modificar a nossa maneira de pensar, né, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de falar e agir, né? Devemos estar sempre atentos ao nosso pensar, ao nosso falar, ao nosso agir, e atenção sobre nós, e atenção sobre o que nos rodeia, né? Dividir a atenção, como fazia o santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, a gente deve né, tentar emular, né, imitar a conduta do santo profeta Muhammad. Ele é o parâmetro de perfeição, de conduta para os murides, né, para qualquer muçulmano, né? E não adianta só ser muçulmano da boca para fora e realizar rituais externamente, se dentro de nós não estamos realizando a grande jihad, né? Não estamos combatendo o nosso ego, os nossos defeitos, o infiel dentro de nós, né? Então, tem que ter um equilíbrio
entre o interno e o externo. Tá? E, como o Santo Profeta falou, a ira, ela vai também de nós não queremos mudar os outros, porque a gente se irrita porque os outros não são do jeito que eles deveriam ser, né? Porque muitas vezes a gente quer que a nossa mãe haja de tal forma e ela não age, ou a gente quer que o seu filho seja sensato, ele não é, você quer que o chefe haja de tal forma e seja mais compreensível e não é. Então a gente tem que ver as coisas e aceitar as coisas como elas são, aceitar as pessoas como elas são, ver o lado bom, ver tudo que aquela pessoa já fez para você, ou mesmo que não tenha feito nada, entender que ela é uma criatura de Deus, que está perdida, que está decaída, que está nas trevas, e sentir compaixão, piedade, né, daqueles que estão nas trevas e não raiva. Então nós devemos ser duros conosco mesmos e tolerantes e misericordiosos com os demais. E se quisermos passar por uma transformação, nós devemos transformar a nossa maneira de pensar. O Sheikh Nazim disse uma vez que Deus exalte seu segredo, que nós devemos botar um guardião na porta do nosso coração. Isso significa que nós devemos vigiar quando um pensamento negativo, seja do nosso ego, seja do Shaitan, quando um suaz, um sussurro, um pensamento negativo entra na nossa mente. Às vezes uma pessoa nos ofende, faz alguma coisa errada, ou impede a gente de conseguir algo que a gente desejava, e aí entra um pensamento dentro da sua mente dizendo: é um idiota, não vale nada, isso, é aquilo. Né? Então nós devemos cortar esse tipo de pensamento, botar um guardião, se a gente quer subir os macãs, né, em direção a Allah, colocar um guardião, barrar esse tipo de pensamento. Se distrai para outra coisa, se você não consegue parar de pensar, pega o tasbih, pega o masbahá e faz zikr. Ou se não tiver o masbahá, conta nos dedos. Né? Então você faz o zikr, né? Tá faltando amor, tá faltando paz dentro de mim. Então faz Al-Wadud, né, 100 vezes, faz Ya-Salam. É bom fazer La ilaha illallah 100 vezes, porque começar com La ilaha illallah porque ele purifica o coração. E aí mais tarde, quando você se arrepender, você faz o Astaghfirullah também, pode fazer 100 até 300 vezes. E sempre quando você fizer, pensando no que você está dizendo também, de vez em quando você lembra e pensa: estou dizendo perdoa-me, meu Deus, perdoa-me, Senhor. Ou estou dizendo Allah, Allah, estou dizendo Deus, Deus. Ou estou dizendo La ilaha illallah. E assim o zikr ajuda a gente a sair desse nível mais baixo, que puxaria a gente para baixo, para estados inferiores. E o zikr nos ajuda a nos conectarmos com Allah e a nos elevarmos, né, a irmos para níveis superiores e não inferiores. Então o zikr é uma arma que o murid tem, que o muçulmano tem, para enfrentar esses estados inferiores, e a outra é a autoobservação, né? E o estudo, obviamente, do Corão e da Sunna, tá bom, pessoal? Então, Amin ala Tawfiq al-Fatiha. Então, por hoje ficamos por aqui. Espero que os irmãos tenham gostado e compareçam na próxima quinta, às 8 horas, no próximo Zikr da Ordem Naqshband do Brasil. Fiquem com Deus, que Allah facilite, que Allah proteja vocês e a sua família. Amém.